Bom, dando sequência então ao nosso curso, hoje nós veremos mais um moderno, né, veremos o escocês David Hume, está situado aí no século XVIII, né, então já no chamado, né, século das luzes, é o século do iluminismo. O Hume, ele é um ponto de virada muito importante em epistemologia. Ele vai dialogar aí muito com o que Descartes, Locke, enfim, os representantes do racionalismo e do empirismo eh, trouxeram, né, como contribuição à filosofia. E aí o Hume é muito importante, né, como uma influência ao Kant também. Então, muito do que nós veremos hoje vai ser muito importante para a compreensão da próxima aula, que vai ser a aula sobre Kant. Bom, como eu comentei há pouco, a obra que nós iremos estudar hoje é a investigação acerca do entendimento humano, ok? E aí a gente começa aqui então com o Hume falando, é, ele faz uma divisão, né, que são áreas, né, que formam conhecimento do objeto de estudo. Então ele diz todos os objetos da razão ou da investigação humana, né, os objetos que os filósofos, né, tentam conhecer. Podem dividir-se naturalmente em dois gêneros, a saber, relações de ideias e a segunda, né, relações de fatos. Então, já temos aqui duas importantes noções, né, dois importantes conceitos, relações de ideias e relações de fatos. E aí o Hume vai falar bem claramente aqui sobre as duas. E aí a primeira ele já fala, a primeira aqui no caso, né, as relações de ideias, ele já fala ainda no primeiro parágrafo. Então, sobre as relações de ideias, diz ele, ao primeiro, né, relação de ideias, pertencem às ciências da geometria, da álgebra e da aritmética. Lembrando que nesse período não tinha essa concepção de matemática, né? Eles falavam de maneira composta mesmo, geometria, álgebra, aritmética. E, numa palavra, toda afirmação que é intuitivamente ou demonstrativamente certa. Quando ele fala de intuitivamente ou demonstrativamente, né, aí vocês veem, ó, geometria, álgebra aritmética, ele está falando do quê? Ele está falando dos conhecimentos que são adquiridos a partir do puro uso da razão. Então, a quem que vocês se remetem aqui? Descartes, racionalismo, ok? E aí ele dá exemplos. O Hume gosta muito de dar exemplos. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois lados, não sei se vocês já estudaram geometria plana, é, que 3 vezes 5 é igual a metade de 30, as proposições deste gênero, né, desse tipo de caso, podem descobrir-se pela simples operação do pensamento. Então, aquilo, né, o uso puro da razão. E não dependem de algo existente em alguma parte do universo. Isso aqui vai ser muito importante, né, para a gente entender a crítica dele ao racionalismo já já. Então, ó, não dependem de algo existente em alguma parte do universo. E aí segue, ó, embora nunca tenha havido na natureza um círculo ou um triângulo, as verdades demonstradas por Euclides conservarão para sempre sua certeza e evidência. Então, assim, por que que vai ser importante para a gente entender a crítica ao racionalismo já já e não agora? Porque agora ele só faz um comentário, tanto que se eu não frisasse, talvez até tivesse passado despercebido.
Mas isso aqui, ó, não dependem de algo existente em alguma parte do universo e, embora nunca tenha havido na natureza, né, o objeto desses conhecimentos, isso vai ser fundamental, né, para o Hume daqui a pouco, né. Por enquanto, como eu falei, ele não julga, ele não atribui valor, ele não fala que é ruim, né, só porque não tem havido na natureza, porque nunca, né, porque não depende de algo existente em alguma parte do universo, ele não fala que isso é ruim ainda, né. Eu estou frisando para que quando chegar a hora vocês se recordem, ok? Mas por hora então, acho que está tranquilo, né. As relações de ideias são essas relações, perdão, esses conhecimentos adquiridos, pelo pensamento, né, sem qualquer influência da experiência, dos sentidos, que é o que vem do empirismo, né. Aliás, coloquei aqui David Hume, empirismo e ou ceticismo. Eh, Porque até o século XX, as universidades, né, a academia, consideravam que o Hume era um cético. A gente vai entender por quê. Do século XX para cá, ou seja, né, super recente, o Hume passa a ser considerado um empirista. Aí, né, vamos ver, vamos ver. Bom, então essa primeira relação que ele aborda, que é as relações de ideias, dá para ver aqui que é uma clara referência ao racionalismo, certo? Agora sobre as relações de fatos, que é o que o Hume vai dar mais continuidade. Os fatos, que são os segundos objetos da razão humana, não são determinados da mesma maneira. Aqui é muito delicado. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, ou seja, não dá para você refutar um conhecimento de fato, ainda que não tenha ficado claro o que que é, né, um conhecimento de fato, já dá para saber aqui, ó, não dá para refutá-lo pela lógica, né, por deduções, porque, ó, jamais implica uma contradição. O espírito, né, o pensamento, o concebe com a mesma facilidade e distinção, né, e clareza, como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Aí vem um exemplo que pode parecer para vocês algo muito estranho. Que o sol não nascerá amanhã, né, uma proposição como essa, é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação que ele nascerá. Ou seja, a um primeiro momento, o Hume está equivalendo essas 2 proposições. Falar que o sol não vai nascer amanhã e falar que o sol vai nascer amanhã tem o mesmo grau de inteligibilidade. É é é possível você fazer a primeira afirmação ao mesmo nível da segunda. Podemos em vão, né, à toa, todavia, tentar demonstrar sua falsidade, ou seja, não dá para demonstrar que isso é falso, que o sol não nascerá amanhã. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la, né, com clareza. Então, se fosse demonstrativamente falsa a ideia, por exemplo, de que o sol não nascerá amanhã, assim que a gente pensasse isso, então já isso automaticamente implicaria uma contradição. Esse pensamento, ele não seria possível, ok? Lembrando que, por enquanto, o Hume não está fazendo julgamentos.
não está atribuindo valores, ele está, digamos, tendo a frieza das coisas que ele precisa considerar, ok? Então, vai ter um posicionamento sobre isso, por exemplo, do sol nascer, mas por hora, né, vocês precisam entender que, assim como no primeiro caso, então nas relações de ideias, né, isso trata-se tem uma proximidade ali com o puro pensamento, né, as verdades, conhecimento da álgebra, da geometria, que se aproxima, do racionalismo de Descartes. Aqui, não sei se ficou claro para vocês, mas as relações de fato envolvem, eh, a experiência, envolvem a experiência. Então, é por isso que ele traz como exemplo a questão do sol e fala do amanhã, né. Então, as relações de fatos estão associadas ao experimento, ao empirismo. Por ora, vamos assim, né. Então, aqui no caso, por que que falar que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível quanto dizer que ele nascerá? Porque, como se trata de um conhecimento adquirido através da experiência, só dá para saber o que que vai acontecer, se nascerá ou se não nascerá, quando a experiência chegar, né, quando nós passarmos pela experiência. Por isso que até lá não há contradições, porque tudo bem, é muito estranho dizer que talvez o sol não vá nascer amanhã, mas vocês concordam até que é algo que de fato pode acontecer? Eh, bom, de repente, ó, eu já ouvi dizer que, eh, em acidentes, eh, cosmológicos, algo vai atingir a Terra. Os cientistas que trabalham por trás disso, né, e que, portanto, sabem que a colisão acontecerá, eles não podem vazar essa informação, porque a humanidade entraria em estado de caos, um caos incontrolável. Eu não sei se isso é verdade. Eu já ouvi de uma colega cientista da área, inclusive, então por isso que eu, né, dou um grau de confiança. Mas assim, vocês concordam que pode acontecer alguma coisa e o Sol não nascer amanhã, de repente acontecer alguma coisa com a Terra, alguma coisa com o próprio Sol? "Ah, mas é muito improvável". Bom, não importa, a questão é que pode acontecer, certo? Agora, é muito improvável? É muito improvável, mas não é impossível. Quando que a gente só vai ter certeza absoluta? Quando o amanhã chegar e o Sol nascer. Então esse é o problema aqui do empirismo, né, do ou vai, né, da experiência, porque o Hume não vai falar aqui o empirismo, né, ele vai falar da experiência. Então, essa é a essa é a questão aqui, né, que fica em aberto quando se trata aqui da experiência, ok? Só que aí, como eu falei, a gente percebe que o Hume, ele vai seguir a sua atenção, parece que ele esquece um pouco das relações de ideias e segue falando das relações de fatos, o que, né, dá a entender é que ele está se aproximando ali dos conhecimentos adquiridos através da experiência, né. Então, bom, vamos seguir aqui o andar do Hume. Então ele diz: "Todos os raciocínios que se referem aos fatos", e aí sempre que ele fala de fatos aqui tá falando das relações de fatos, né, essa questão que eu estava falando até agora, tá ligado com a experiência, enfim. Né, então todos esses raciocínios parecem fundar-se na relação de causa e efeito. Ficou junto aqui o eu, vou arrumar aqui depois. Mas aqui nós chegamos aqui a uma outra expressão do Hume fundamental. Então, ok, nós refletimos, nós pensamos sobre as questões de fato, né, as questões que estão ligadas à experiência. Só que como é que nós chegamos a esses pensamentos?
Pelo que ele falou aqui então, através da relação de causa e efeito. Vamos lá. Exemplo: um homem, ao encontrar um relógio ou qualquer outra máquina numa ilha, e portanto trata-se aqui de uma experiência, certo? Não é um conhecimento puramente racional. Concluiria que outrora havia homens na ilha, né. Então, pô, se eu chego num local, numa ilha ou qualquer que seja o lugar, e eu vejo que tem alguma coisa ali, um objeto, um pertence, um bem, bom, como é que aquilo foi parar ali? Automaticamente eu, né, admito que para aquilo estar ali, então outra pessoa estava ali antes. Aí deixou cair, deixou lá, enfim. Por isso causa e efeito. Constantemente, supõe-se que há uma conexão, é o que eu falei agora, né, o que ele sobre o exemplo que ele acabou de dar. Constantemente supõe-se que há uma conexão entre o fato presente, então, por exemplo, eu me deparar com o relógio, e aquele fato que é inferido dele. Então, bom, o fato presente sou eu me deparando com o relógio. O fato que é inferido desse é que havia alguém antes de mim que deixou o relógio lá. Se não houvesse nada que os ligasse, que ligasse esses fatos, a inferência, né, essa dedução, bom, o relógio está aqui porque, né, a inferência seria inteiramente precária. Então a gente não saberia chegar à razão, né? Eu não saberia por que que o relógio estaria ali, caso não houvesse essa conexão, né, essa relação de causa e efeito. A audição, aí ele dá outro exemplo, a audição de uma conversa racional na obscuridade, né, no escuro, nos dá segurança sobre a presença de alguma pessoa. Ou seja, né, apaga a luz aqui, fica um escuro total, e aí eu ouço uma conversa aqui de 2 pessoas. Bom, o que que eu vou assumir automaticamente? Que há 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas aqui também. Ainda que eu não consiga vê-las porque está escuro, bom, você faz essa relação, né, entre um fato e outro. Eu estou ouvindo uma conversa, eu ouço 2 vozes, então há 2 pessoas aqui. E aí ele segue: "Ousarei afirmar, como proposição geral", aqui é importante, que o conhecimento desta relação de causa e efeito, não se obtém em nenhum caso por raciocínios a priori, porém nasce inteiramente da experiência. O que que é um raciocínio ou um conhecimento a priori? É um conhecimento que não é verificado. É um conhecimento, né, como ele diz aqui, um raciocínio que é constituído puramente pelo pensamento. Então, não passa pela experiência. Então, de novo, a referência aqui, a quem que vocês, se lembram, o que que seria aí eh, conhecimentos, conceitos a priori, aqueles da filosofia cartesiana. Então, a prova da existência de Deus, em Descartes, seria um conhecimento a priorístico, né, seria uma verdade a priori. Eh, o penso logo existo, né, o eu sou, eu existo, como na versão que a gente viu, é um conhecimento a priori, porque não passa pela experiência, não é verificável, é apenas o pensamento. Porém, nasce inteiramente da experiência. E quando ele nascer inteiramente da experiência, o que que ele é? Ele é um conhecimento a posteriori, aí no chat.
ok? Apresente-se um objeto aí ó, lá vai o Hume de novo com um exemplo. Eu adorei estudar Hume por causa disso, ele dá muito exemplo. Apresente-se um objeto a um homem dotado por natureza de razão e habilidades tão fortes quanto possível, ou seja, o homem quer, né, ó, apresente-se um objeto a um homem com o maior grau de inteligência possível, né, é isso que ele está falando aqui. Se o objeto, e aí vocês podem pensar um objeto qualquer mesmo, lhe é completamente novo, não será capaz, né, o homem, pelo exame mais minucioso, mais detalhado de suas qualidades sensíveis, de descobrir nenhuma de suas causas ou de seus efeitos. Ou seja, você dá um objeto qualquer para um homem, esse homem é o homem mais inteligente possível. Só de olhar o objeto, sem fazer nada com ele, sem adquirir nenhuma experiência, ele não vai conseguir saber, né, qual que foi a causa desse objeto, e nem o que que esse objeto pode causar, ou seja, nem o efeito, né, de descobrir nenhuma de suas causas ou de seus efeitos. E aí, não satisfeito, ele dá outro exemplo. Quem será capaz de afirmar por que o leite e o pão são alimentos apropriados ao homem e não a um leão ou a um tigre, se você não sabe nada então, assim, imagina que você tem um pão e um copo de leite. E aí eu chego para você e falo: "Ó, isso aqui serve para você, né, e seus semelhantes, os seres humanos, mas não serve para o leão ou para o tigre, e para o tigre. E apenas isso, vocês não saberiam o porquê. Por que que serve para mim?" Aliás, a gente poderia afirmar isso, né. A gente não dá para saber nem o porquê que não serve para o leão e para o tigre, e a gente não saberia nem por que que serve para a gente, né. Nem isso seria possível afirmar, né. Então, porque ainda que o homem fosse o mais inteligente possível, né, sem passar aí então pelas devidas experiências, eh, né, pela colheita de amostras, enfim, tudo que a experiência oferece, pelo puro pensamento, meu, ele poderia ficar olhando para o pão e para o leite, para o tigre, para o leão, olhando, pensando, pensando, tentando formular cálculos, contas, fórmulas, não adiantaria de nada, é isso que o Hume está falando, ok? Então, um outro exemplo que é interessante, é o caso da Marie Curie, né, a filósofa, olha eu querendo trazer a a Marie Curie para a filosofia, a física e química, a primeira pessoa a ganhar, né, um Nobel em mais de uma área, ela morreu por conta de uma dessas contribuições dela, que foi uns elementos radioativos que acabaram matando a Marie Curie, né. Agora, sem ter a experiência necessária com esses elementos para saber o que que eles podem causar, não tinha como ela saber. Não tinha, a partir das propriedades dos elementos ali, saber que eles iriam matá-la, né. Então é disso que se trata. Então, o Hume reforça: o espírito, né, o pensamento, nunca pode encontrar pela investigação e pelo mais minucioso exame o efeito na suposta causa, porque o efeito é totalmente diferente da causa e, por conseguinte, né, e portanto, jamais pode ser descoberto nela. O que ele está falando aqui não sei se parece simples, mas é. É só vocês pensarem o seguinte: não dá para saber o gosto da comida antes de experimentá-la. Quando você taca a comida no prato,
ela é uma ali, tem uma cara, tem uma constituição. A partir do momento que você coloca a comida na boca, né, começa a mastigar, né, começa a triturá-la, a coisa muda, né, a comida até em sua forma mesmo muda, e aí você já não estaria mais, né, aí tentando usar os termos do Hume, na causa, mas no efeito. Então, se a comida é a causa e o sabor é o efeito, você só vai conseguir, conhecer, né, no caso aqui, né, o gosto, o sabor, quando você, né, faz aí o experimento. Então, se você ficar olhando para a comida, a mesma coisa, se você ficar olhando para a comida, analisando, né, fazendo aqui, ó, uma investigação minuciosa, você nunca vai conseguir saber qual que é o gosto da comida. Apenas olhando para ela, tentando fazer contas, tentando aquela coisa de Descartes, né, como Descartes fazia. Você nunca chegaria ao sabor da comida, ok? Nesse ponto agora, ele vai voltar a falar um pouco, eh, das questões aí, das relações de ideias e, portanto, né, do racionalismo, do conhecimento a priori, que aí a gente vai ver uma crítica mais clara. Em uma palavra, todo efeito é um evento distinto de sua causa, a gente acabou de ver isso. Portanto, não poderia ser descoberto na causa e deve ser inteiramente arbitrário concebê-lo, tá falando do efeito, né, ou imaginá-lo a priori. Ou seja, eh, o exemplo que eu acabei de dar, não daria para saber o gosto da comida sem experimentá-la. E aí, ó, seria inteiramente arbitrário conceber o gosto ou imaginar o gosto antes da experiência. Então, você tá ali com a comida na sua frente, você não comeu, você pode imaginar vários gostos. Ah, isso tem parece ter gosto de tal coisa, parece ter gosto de não sei o quê. Mas isso é arbitrário, né. Em vão, portanto, pretenderíamos determinar qualquer evento particular ou inferir, deduzir alguma causa ou efeito sem a ajuda da observação e da experiência, ok? E aí ele segue: "É preciso que um homem seja muito sagaz para poder descobrir, através do raciocínio", aí aqui de novo exemplo, "que o cristal é o efeito do calor e o gelo o efeito do frio, sem estar previamente familiarizado com o funcionamento destes estados dos corpos". Então imagine se num mundo, à parte, você é isolado, colocam na sua frente um cubo de gelo. Você não faz ideia do que é frio, você não faz ideia do que é água, que a água tem diferentes, estados. Como que você, né, saberia então, né, como ele fala, que o gelo é efeito do frio, né? Seria impossível, de acordo com Hume, pelo menos. Bom, então aqui que a gente chega, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui que a gente pode voltar então, lá no caso das relações de ideias, e agora sim julgá-las com valores, que é o que eu estava falando lá no primeiro slide. Que é isso, né, então dá para ver que o Hume é crítico do racionalismo. Por isso que o Hume ele fica aí entre o ceticismo ou o empirismo. O racionalismo está longe de entrar na conta. O Hume com certeza não era um racionalista, porque olha o que ele fala: seria impossível chegar a um conhecimento
sem a experiência, sem a ajuda, né, da observação e da experiência. E da experiência, hein, não é ou da experiência. Então, aqui por isso que é importante isso que ele falou, ó, não dependem de algo existente em alguma parte do universo, nunca tem havido na natureza. Bom, se são conhecimentos que nunca existiram no universo e que não existe na natureza, bom, então em que isso pode me ajudar né, a desvendar as coisas da natureza? Pode ajudar? Pode, pode ajudar. Agora, ele vai dizer que ainda quando ajuda depende da experiência. Então, por exemplo, o caso de Arquimedes, né, do Eureka. Não sei se vocês conhecem essa, dizem que é uma lenda, né, enfim. Um rei, ele havia pedido para fazerem uma coroa para ele, uma coroa toda de ouro. Não era para ter mistura de materiais, não era para fazer liga metálica, era para ser uma coroa inteiramente de ouro. Só que aí, o rei denunciaram aí né, falaram aí que abriram a boca, disseram que estavam enganando o rei, que na verdade a coroa que foi feita não foi inteiramente de ouro. Misturaram, o ouro com alguma outra coisa. E aí o rei fica, né, com a pulga atrás da orelha, e ele fala: "Meu, e agora? E pra descobrir? Porque eu não vou destruir a coroa pra ver como é que é por dentro, porque vai que é só ouro mesmo, né, aí olha o desperdício de ouro que eu teria, né, causado". E aí ele chama, dizem que ele chama um gênio, né, que é o Arquimedes. Na época todo mundo filósofo, né, todo mundo que se dedicava às ciências era filósofo, então chamou um filósofo, o Arquimedes. E aí o Arquimedes pensando, pensando, pensando o que que ele ia fazer para descobrir se era de ouro ou não, né, fala: "Pô, mas como é que eu vou saber uma coisa dessa?". Aí dizem que um belo dia o Arquimedes, né, foi tomar um banho de banheira, e aí ele encheu, né, toda a banheira, e aí ele entrou, né, tirou toda a roupa e entrou na banheira. Quando ele entrou na banheira, aconteceu aquilo que acho que, né, todos vocês já devem ter presenciado, quando o volume da água, né, a água sobe, né, e aí caiu a água da banheira. E aí o que que ele percebeu, o Arquimedes, né, ele se questionou sobre essa questão: "Nossa, por que que quando eu entro na água, a água vem para cima?". Aí, né, que vai vir aí toda a questão do princípio de empuxo, enfim, coisas da física. Mas a questão é que, o que o Arquimedes percebeu é que o volume de água que sai da banheira deve ser, ele não sabia ainda, deve ser o mesmo que o volume do seu corpo. Porque aí o corpo, né, no caso, ocuparia ali um espaço que a água, que até então estava na banheira, saiu. E aí, né, ele se debruça nessa ideia, e e aí ele pega o peso da coroa e o peso eh, pega uma quantidade de ouro equivalente ao peso da coroa. E aí ele faz o teste colocando as 2 na banheira, né, então, essa coroa tem "X" quilos, quer dizer, quilos não, né, mas vai, tem, "X" gramas. Se bem que eu não sei o peso de uma coroa, né, tô longe de saber, mas enfim, "X" gramas. A coroa aqui pesa "X" gramas, seja feita toda de ouro, seja feita, não importa, tem "X" gramas. Bom, vamos pegar então "X" gramas só de ouro e ver como que
vai ser o empuxo, enfim. E aí ele percebe que é diferente, né, que é diferente da coroa e do amontoado ali só de ouro que ele pegou para fazer o experimento. E aí que ele chega à conclusão, então, que houve mistura, de fato, misturaram com prata a coroa que o rei queria que fosse só de ouro. Então, por que que eu dei toda essa volta? Porque, veja, há uma matemática aplicada aqui. A matemática foi fundamental, na verdade, para conseguir desvendar esse enigma. Mas Arquimedes só conseguiu com o uso da experiência. Então, é disso que se trata aqui, o que o Hume está falando. Então, ainda que haja o uso da matemática, e o Hume não menospreza a matemática, ou né, a álgebra, geometria e aritmética, ainda assim, para que ela contribua sobre os eventos do mundo, os objetos do mundo, precisa da experiência. Ok? É, E aí sobre, né, o lado aí da matemática que não existe em nenhuma parte do universo, é muito mais simples, é só a gente pensar no quiliógono. O quiliógono é um polígono regular de 1000 lados. Matematicamente falando, é perfeitamente, eh, possível, né, você pensar um quiliógono. Matematicamente, não há problemas na existência de um quiliógono. Agora, onde que na natureza a gente vai ver um polígono regular de 1000 lados? Não existe, não existe. Ok? Bom, então agora tem um ponto aqui de virada na aula importante, porque parece que está tudo bem, mas aí olha só o que o Hume fala. Não chegamos ainda a nenhuma resposta satisfatória. Quer dizer, parecia que a gente já estava lidando com várias respostas, né? Mas parece que não. Quando se pergunta qual é a natureza de todos os nossos raciocínios sobre os fatos, aí vocês lembram, depois de falar das relações de fato, sobre o que nós falamos, a resposta conveniente parece ser que eles se fundam nas relações, na relação de causa e efeito. Quando se pergunta qual é o fundamento de todos os nossos raciocínios e conclusões sobre essa relação, a relação de causa e efeito, aí o próximo passo que a gente deu na aula pode se replicar numa palavra, a experiência. Mas, se ainda continuarmos com a disposição de esmiuçar o problema e insistirmos, qual é o fundamento de todas as conclusões derivadas da experiência? Então, eh, hã, o que sustenta os raciocínios de fatos é a relação de causa e efeito. O que sustenta a relação de causa e efeito é a experiência. Agora, o que sustenta a experiência? Né, então, o que está em jogo agora é algo que não havia sido comentado até então. O Hume está basicamente questionando qual é o fundamento do empirismo. Por que que a experiência é tão válida assim? E aí nós temos 2, né, eu chamei de regras aqui, que são curtas e acho que simples de entender. Então são coisas que a gente vai aceitar aqui. De causas semelhantes, esperamos efeitos semelhantes. É este o resultado de todas as nossas conclusões experimentais. De fato, então, se eu batendo aqui na mesa, cada vez que eu bato, faz barulho. Toda vez que eu bater, o que que eu vou esperar? Que vai ser feito barulho. De causas semelhantes, esperamos efeitos semelhantes. Poder-se-ia, né, uma mesóclise aqui, ó, mesóclise é interessante para ser usada em redação. Poder-se-ia dizer que, então, né, se poderia dizer que, de certo número de experimentos uniformes, inferimos, né, deduzimos uma conexão
entre as qualidades sensíveis e os poderes ocultos. Ou seja, a gente vai deduzir que há algo que faz com que a experiência aconteça como aconteça, que a gente não sabe o que é, por isso que ele chama de poderes ocultos, mas é o que a gente vai ver agora. Suponde que um homem, ó, lá vai ele de novo, dotado, enfim, o homem mais inteligente possível, seja repentinamente transportado para este mundo. Venha para esse mundo do nada, é o Thor. De início, não seria capaz, mediante nenhum raciocínio, aquela coisa, né, de chegar à ideia de causa e efeito, como a gente já viu aqui várias vezes. Visto que os poderes particulares que realizam todas as operações naturais jamais se revelam aos sentidos. Ok. Suponde de novo que o mesmo homem tenha adquirido mais experiência e que tenha vivido o suficiente no mundo para observar que os objetos ou eventos familiares estão constantemente ligados. Então, por exemplo, eh, ele passou um tempo no mundo, e aí ele percebeu que quando as coisas se chocam, elas emitem som. Aí você pensa: "Bom, estava andando na rua, aconteceu isso, sei lá, 2 carros bateram, fez um estrondo absurdo. Eu estava num mercado, aí uma pessoa ao meu lado deixou um produto cair, quando caiu no chão, era de vidro, quebrou, fez o maior barulho. Eh, Passei na estação de trem, aí quando o trem estava chegando, fez um barulho, né, conforme ele se movimentava, e eu percebi que quando o trem parou, o barulho parou também, enfim, né, então a experiência trouxe aí para eles, essa percepção, né, de que o objetos ou eventos estão constantemente ligados. Qual é a consequência desta experiência? Imediatamente deduz a existência de um objeto pelo aparecimento de outro, ou seja, tem uma coisa que dá origem à outra. A comida nos dá origem ao gosto, o choque nos dá origem ao som. Você chocar um corpo que está em movimento com um corpo parado, então esse movimento dá origem ao movimento para o segundo corpo que estava parado. Pense uma bola de bilhar. Você coloca uma em movimento, essa que você colocou em movimento vai se chocar com uma outra que estava parada, mas no momento do choque, ela entra em movimento, né. Então, ó, imediatamente deduz a existência de um objeto pelo aparecimento de outro. Entretanto, não adquiriu com toda a sua experiência, aqui que está o problema, ó, nenhuma ideia ou conhecimento do tal do poder oculto. O que que é o poder oculto? Ó, poder oculto mediante o qual, né, então segundo o qual um dos objetos produziu o outro. Ou seja, o que está por trás dessa coisa, né, de que uma coisa dá origem à outra na experiência. O que está por trás disso? O que está por trás dessa semelhança? Ó, aí percebam que não está entre aspas, porque fui eu que escrevi, para contextualizar. Então eu que escrevi, ó. Se ele tentar adquirir essa ideia ou conhecimento, verá que, aí voltamos ao Hume, há um outro princípio que o determina a tirar semelhante conclusão. Então, eu bato, faz barulho, eu bato, faz barulho, eu bato, faz barulho. E aí eu assumo que toda vez que eu bater, vai fazer barulho. Agora, por que que eu assumo isso? É isso que ele está questionando aqui. Então, ó, por que que eu assumo? Porque há um outro princípio, que ele ainda não falou, que o determina, né, então que me determina a tirar essa conclusão, de que toda vez que eu bater vai fazer barulho. Agora, o que que é isso? Este princípio é o costume ou o hábito, e aí fica aqui outro, no caso aqui outros, né, são 2 termos aí, ainda que sejam sinônimos aqui no caso,
muito importante, sobretudo o costume. É o que ele vai usar mais. Visto que todas as vezes que a repetição de um ato ou de uma determinada operação produz uma propensão a renovar o mesmo ato ou a mesma operação, ou seja, visto que todas as vezes que eu bato a minha mão na mesa, eh, eu tenho uma propensão a esperar o mesmo efeito, o barulho, dizemos sempre que esta propensão é o efeito do costume. Então, é isso que está por trás da experiência. O costume é, pois, o grande guia da vida humana. É o único princípio que torna útil nossa experiência. Até porque, se você se depara com algo que é uma raridade, né, alguém já viu você a pessoa olhar para isso e falar: "Nossa, isso é raro, né, de acontecer". Aí a pessoa assume isso como regra, pega o raro e trata o raro como se acontecesse sempre, e não é o que acontece, né. Então, essa é a importância do costume, é quando observa-se, né, esse grau de repetições, esse grau altíssimo de repetições, você fala: "Caramba, mas toda vez que acontece isso, tem esse efeito". Então é como ficar jogando uma bola de bilhar na outra. Pô, mas toda vez que eu jogo uma bola de bilhar na outra, a que estava parada, assim que há o choque, ela entra em movimento. A gente pode presumir que Newton passou por isso, lá na questão da gravidade. A questão do fruto, né, que o fruto caiu da árvore, por que que caiu para baixo, ao invés de ter ido para cima, para um dos lados, ou simplesmente ficar suspenso no ar. Nem cair, nem subir, nem ir para o lado, só ficar lá parado. Aí, sei lá, imagina o Newton jogando as coisas pra cima, né, você fala: "Caramba, eu jogo isso aqui, cai. Eu jogo aquilo ali, cai. Eu jogo aquele outro, cai. Eu jogo aquele outro, cai". Então, é essa, que ele fala aqui, essa propensão que é aí o grande bônus da experiência. Então, eu havia levantado esse último problema, eu nada, né, o Hume. O que que sustenta, portanto, a experiência, o empirismo. É que naquela época ainda não se chamava empirismo, aí por isso que eu tomo esse cuidado. Mas é disso que a gente está falando, né, do empirismo. O que que sustenta então o empirismo, né, as experiências aí enquanto produtoras de conhecimento, o efeito costume. Agora, para finalizar, vocês podem ter se questionado: "Bom, professor, a gente chegou até o fim, falta 3 minutos para acabar a aula e eu ainda não vi aonde está o ceticismo do Hume". Pra ele ter passado, 2 séculos sendo tratado como cético, aqui eu volto a um trecho do parágrafo 5, e aí vai ficar muito claro o porquê do ceticismo. Talvez não possamos levar nossas investigações mais longe e nem aspirarmos dar a causa desta causa, ou seja, talvez a gente nunca consiga progredir para além do costume. E se o costume é a causa, né, do conhecimento sensível, qual que é a causa do costume? Então, aquilo, quando eu bato aqui na minha mesa, emite som. Por que que eu assumo que toda vez que eu bater vai fazer som? Por causa do costume. Agora, por que que tem essa coisa do costume na gente? Provavelmente nunca saberemos, né, então dar a causa desta causa, talvez nunca consigamos. Porém, devemos contentar-nos com que o costume é o último princípio
que podemos assinalar em todas as nossas conclusões derivadas da experiência, ou seja, o costume é o ponto máximo que a gente aparentemente pode chegar. Então, o Hume admite, em palavras claras, que nós estamos longe de termos todas as respostas. Percebam que ele sequer trata que a experiência nos traz verdades que são inquestionáveis. Ele trata como, bom, é o máximo que a gente consegue. E talvez isso tenha problemas, mas é o máximo que a gente pode chegar. Bom, a exposição, ela fica por aqui.